A nossa aula de hoje será apenas com resoluções de questões. Primeiro, atividades que foi enviada em PDF e segundo, atividades sobre características gerais da matéria, da videoaula, certo? Vamos lá? Galera, vamos lá para a primeira questão da atividade em PDF. Ela diz o seguinte: diferencie clima e tempo. Tempo são condições atmosféricas de uma determinada região em um curto período de tempo. Já clima são condições atmosféricas de uma determinada região, no entanto, em um longo período de tempo. Ou seja, clima demora muito tempo para ser caracterizado, no mínimo 30 anos para caracterizar um clima de uma região. Vamos lá, gente, para a segunda questão. Ela diz o seguinte: cite os principais instrumentos utilizados nos estudos meteorológicos. Vamos lá para a resposta. Existem diversos instrumentos que estão relacionados com os estudos meteorológicos, mas eu vou citar aqui apenas 3. Primeiro, biruta, que é um instrumento relacionado com a velocidade do vento. Barômetro, que é um outro instrumento relacionado com a pressão atmosférica. E o outro é o higrômetro, que é um instrumento relacionado com a umidade do ar. Gente, bora para a terceira questão. Ela diz o seguinte: quais elementos que são considerados para análise de previsão do tempo? Selecionei alguns aqui para a gente. Primeiro, temperatura, que é medida de calor de determinado ambiente. Pressão atmosférica, que é a quantidade de gases presente na atmosfera. Umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água presente nessa atmosfera. E ventos, que estão relacionados com as massas de ar. Todos esses fatores citados estão relacionados com o estudo da previsão do tempo. Vamos lá para a quarta questão. Ela diz o seguinte: conceitue massas de ar. B. Pressão atmosférica. Vamos começar pelas massas de ar. Massas de ar são camadas de ar que possuem características próprias, como temperatura, umidade e pressão próprias. E quando nós falamos em pressão atmosférica, nós falamos dessa concentração de gases nessa atmosfera. Observe aí que nessa imagem, quanto mais próximo do nível do mar, eu tenho uma maior concentração de gases, ou seja, eu tenho uma maior pressão. Quanto mais distante do nível do mar, eu tenho uma menor concentração de gases, ou seja, eu tenho uma menor pressão. Ou seja, a pressão atmosférica é a pressão que essas moléculas, esses gases atmosféricos, exercem sobre uma determinada área. Quinta questão. Fale sobre a temperatura e qual o seu instrumento utilizado em sua medição. A temperatura, gente, como já foi citado anteriormente, é a medida de calor. Muitas das vezes a temperatura é confundida com calor, mas a temperatura é a medida do calor de um determinado ambiente. E o instrumento utilizado em sua medição é o chamado termômetro. Sexta questão é um caça-palavras. E aqui as palavras estão grifadas, tá? Para vocês observarem quais vocês acertaram e quais vocês erraram, tá bom? Vamos lá, gente, para a primeira questão da atividade características gerais da matéria. E ela diz o seguinte: diferencie fenômeno físico de fenômeno químico. Um fenômeno físico é aquele no qual a matéria não sofre transformação em sua natureza, ou seja, em sua composição química. Um exemplo muito prático da gente observar isso é a água quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela sofre algumas modificações, mas apenas modificações físicas, que não alteram sua composição química. Já o fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, ou seja, altera sua composição química. E um exemplo clássico de se utilizar para fenômeno químico, por exemplo, é a chamada fotossíntese, que é um processo onde é utilizado luz, água e gás carbônico na produção de matéria orgânica de carboidrato, mais conhecido como glicose. Galera, segunda questão. Ela diz o seguinte: conceitue matéria, corpo e objeto. Essa aí é bem simples, né? Vamos lá, então.
Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa árvore aqui na imagem, então, é matéria, ela tem massa e ocupa um lugar no espaço. Corpo e objeto são outras definições de matéria. Corpo é apenas uma porção limitada dessa matéria e objeto é aquela porção limitada que tem um uso específico. Vamos lá, gente, para a terceira e última questão. Ela diz o seguinte: descreva os conceitos de impenetrabilidade. Impenetrabilidade diz o seguinte, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. B. Inércia. Já a inércia diz o seguinte, que um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento ou repouso, a não ser que seja forçado a sair desse estado. Aquele exemplo clássico que eu citei, gente, para vocês, pode explicar a inércia. Quando nós estamos em um carro em movimento e esse carro para, nosso corpo ele vai para frente. Por quê? Porque o nosso corpo tende a permanecer em movimento, porque ele estava em movimento em relação à Terra. E isso é chamado de inércia. C. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. D. Peso. Peso e massa não são a mesma coisa, lembrando. Massa é a quantidade de matéria e peso leva em consideração a massa, mas também a gravidade. Ou seja, a massa não é o peso não é o mesmo em diferentes locais do espaço. Por quê? Em diferentes locais do espaço eu tenho diferentes gravidades. Calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. E F, densidade absoluta, é a razão entre a massa e o volume. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, mandem mensagem no e-mail da escola ou deixe aqui nos comentários que eu irei responder para vocês, tá, gente? Até mais, fiquem com Deus.